Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meus queridos e amados irmãos. Aqui mais um breve vídeo falando sobre a deturpação do significado da palavra dulia, no significado teológico católico, para a raiz da palavra, né? A etimologia da palavra lá no grego. E são palavras distintas, verbo, substantivo, tudo isso. Confesso que eu não entendo muito de grego, mas existe um contexto, existe também um significado dentro de cada texto e existe todo um significado, uma construção teológica dentro da teologia católica para a palavra dulia, que vem do latim, né? Para a palavra douleia, que é o grego lá no original, né? E esse rapaz, ele é muito, muito sofista, né? E por isso que tem muita gente que tem sido enganada por ele. E eu farei questão sempre de mostrar as inverdades que ele traz a partir das suas adulterações. Quando eu digo adulteração, estou falando das suas má interpretação, deturpação, melhor dizendo, né? Corrigindo aqui, suas deturpações do que significa realmente o que ele está querendo dizer. Então veja aí, mais uma vez ele vai usar a palavra douleia no grego, no Novo Testamento, que nunca foi usada no sentido de veneração, de respeito, de honra para os santos. Não existe isso. Vai falar sempre de... São Paulo vai dizer assim: vocês receberam um espírito não de servidão, né? Vocês não receberam um espírito de servidão, mas um espírito de filiação. Então a palavra douleia, que ele tenta trazer como sendo dulia, por exemplo, nessa passagem de São Paulo aos Romanos, vai dizer que nós recebemos um espírito não de servidão, né? Mas um espírito de filiação divina. Então, vamos lá. Ele vai para Mateus 6, 24, que é a passagem que mostra que os protestantes que são os verdadeiros idólatras. Mateus 6, 24 vai falar: vocês não podem servir. Veja, ser escravo, né? A palavra douleia que ele usa lá é ser escravo do dinheiro, né? Se você é escravo do dinheiro, como 1 Samuel 7,3 dizia, vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Vocês vão servir ao Senhor, ou seja, vocês vão ser escravo do Senhor, como diz São Paulo aos Coríntios, né? Aquele que era escravo se torna livre quando conhece o Senhor, e aquele que era livre se torna escravo do Senhor, né? Então vocês vão ser escravo de quem, né? No sentido de servir como Deus, né? Servir a essa pessoa como Deus. Vocês vão servir a quem? A Deus ou aos ídolos, né? E a palavra dulia tem outro significado. Eu vou mostrar para vocês toda a construção teológica, o significado teológico aqui, rapidamente. Mas deixa ele falar aí. Veja, na Septuaginta, o que o texto está falando é que é para prestar culto de dulia somente ao Senhor. E não que o culto de latria é somente ao Senhor, e tem um outro culto de dulia, que é aos santos, e aí um outro culto de hiperlatria, que é para Maria, né? Não, aqui ele está falando claramente que o culto de dulia é somente ao Senhor. Vamos para outro texto aqui, do Novo Testamento mesmo, que vai dizer o seguinte, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Veja, a palavra que ele está usando, douleia, no grego, essa palavra significa servir, ou seja, ser escravo de alguém. Ser escravo de alguém, né? Ser escravo do dinheiro, né? Se eu sou escravo do dinheiro, eu sou um idólatra. Só que o significado da palavra dulia, no latim, né, que vem dessa mesma raiz grega, tem toda uma construção teológica. E ele nega toda a construção teológica. Isso é alguém que não tem compromisso com a verdade, né? Com a verdade do que está sendo
trazido ao vídeo. Ele não tem compromisso. Se ele tivesse compromisso, ele dizia assim, ó, gente, tem uma mesma raiz etimológica, porém, na teologia católica é isso que eu vou explicar, e ele não se dá o trabalho de fazer isso, e aí poderia dizer, aí vocês tirem a conclusão de vocês, mas ele não se dá o trabalho de fazer isso. Vamos lá. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E mais uma vez, quando a gente vai no grego, olha a palavra que aparece no grego, justamente dulia, ou seja, quando fala de servir. Essa palavra não é dulia, como a pronúncia da palavra em latim, dulia. Não é esta palavra, é douleia, né? Ele deturpa, ele pega a pronúncia, que é bem parecida, para confundir as pessoas. Dois senhores não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está lá, dulia, do grego. Ou seja, o texto mais uma vez está falando que é para fazer o culto de dulia a Deus e que não pode fazer o culto de dulia para Deus e para mais alguma outra coisa. Ou seja, o culto de dulia deve ser dado exclusivamente a Deus. Então aqui está totalmente refutada a diferenciação que eles fazem. Não está totalmente refutada coisa nenhuma, porque você não mostra a diferenciação. Você não mostra a construção teológica. Você não mostra o significado católico. Isso é hipocrisia, isso é covardia. É por isso que Jesus disse, tomai cuidado com o fermento dos protestantes, ou tomai cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E qual é o fermento dos fariseus e dos saduceus que Jesus tanto condenara? A hipocrisia, o fingimento, a malícia, ser dúbio da maneira que eles eram, ter duas caras como eles tinham. Isso era o que Jesus combatia. E por que Jesus combatia isso? Exatamente por causa dessa má intenção, a intenção perversa de querer colocar uma coisa onde não existe. E esse texto aí, Mateus 6:24, ele é próprio dos protestantes, que servem ao dinheiro. Por exemplo, esse rapaz, o canal dele é monetizado. Será que ele teria coragem de desmonetizar o canal? Será que ele teria coragem de fazer vídeos apenas falando sobre a Bíblia, falando sobre Jesus, ao invés de estar fazendo vídeos? Você vai no canal dele, a maioria dos vídeos dele é arrumando treta com católicos e também com protestantes, que pensam diferente dele. Isso tudo dá o quê? Engajamento, fama, dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir à fama e a Deus. Vocês não podem servir ao like e a Deus. E isso tudo ele faz, Isso tudo ele faz. Mas eu vou mostrar aqui, rapidamente, só você fazer uma pesquisa básica aí sobre a etimologia da palavra, Da palavra dulia, Ela tem a sua origem, sim, tem a sua raiz no grego, que é douleia, que significa servidão, condição de servo ou escravo. Sim, tem essa raiz, tem a mesma raiz. Como outras palavras, Outras palavras têm a mesma raiz. Muitas palavras têm a mesma raiz. Mas vamos lá. Deriva de douleia, doulos, que é ser escravo. A palavra deriva, essa palavra dulia, deriva da palavra doulos, que é servo e escravo. É um verbo correspondente a douleios. Eu sou péssimo em latim. Mas veja, servir, estar a serviço. Então tem uma diferenciação. Aí do grego passou ao latim eclesiástico, ou seja, católico, como dulia. Mas aí começou a ganhar um sentido teológico específico. Essa palavra que tem a mesma origem, tem a mesma raiz, no latim eclesiástico, ou seja, da igreja, passou a ser dulia, mas ganha um sentido teológico específico. Significado teológico de dulia. Na teologia católica, especialmente formulada na escolástica, no século XIII, por Santo Tomás de Aquino, a palavra latria, latreia, significa adoração
culto absoluto devido somente a Deus, adoração do Santíssimo, né? Oração direta a Deus. Dulia ou doleia, né? Dulia, veneração, honra devida aos santos e anjos, como servo e amigos de Deus. Hiperdulia, que ele também cita lá, né? Veneração especialíssima a Nossa Senhora, maior que a dos santos, mas infinitamente inferior à latria. Veja, especialmente, né? Hiperdulia é uma veneração especialíssima a Nossa Senhora, maior que a dos santos, mas infinitamente inferior à latria. Assim, a Igreja ensina que latria é só a Deus, dulia, veneração dos santos, respeito, pedido de intercessão e honra. Hiperdulia, veneração maior para a Mãe de Deus. Quais são as fontes teológicas? Santo Agostinho já distingue entre culto devido a Deus e honra aos santos, mas sem usar ainda o termo técnico dulia. Então, Santo Agostinho já definia o culto dos santos e o culto a Deus, sem usar esse termo técnico, veja, termo técnico dulia. Santo Tomás de Aquino vai falar o seguinte: a honra, cultus dulia, é devida aos santos como ministros de Deus, porque eles serviram a Deus, são ministros de Deus. Como, por exemplo, se você ler o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, vai falar que os anjos são ministros de Deus que foram designados para levar os homens à salvação. Aí Santo Tomás de Aquino diz: mas a adoração, latria, é devida só a Deus. O Concílio de Trento, no século XVI, reafirmou a legitimidade da dulia. O Concílio de Trento, depois da revolta protestante, né, da Revolução Protestante, de Martinho Lutero e Companhia Limitada, pai de Lucas Banzoli, quando eles fizeram a reforma, o Concílio de Trento vai reafirmar, né, o uso, a legitimidade da palavra dulia, dentro da sua origem, dentro do seu significado, e não o significado que Lutero e os outros protestantes botaram, e que Banzoli usa também agora. Veja, o Concílio de Trento, no século XVI, reafirmou a legitimidade da dulia. Venerar santos não compete com a adoração a Deus. Não tem competição, não faz competição. A adoração a Deus é outra coisa totalmente distinta. Eu vou pegar aqui o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, para você ver o que é que São Luís Maria Grion de Montfort deixa claro, junto com toda a igreja. Ele vai dizer: eu digo junto com toda a igreja a respeito da veneração a Maria, ou da hiperdulia. É só você dar um Google aí, né? Bota aí, Tratado da Verdadeira Devoção, artigo 14, né? Ou número 14 do Tratado da Verdadeira Devoção. Dá um Google aí, você vai ver. São Luís Maria Grion de Montfort vai falar no capítulo 1, logo no capítulo 1, o seguinte. Ele diz assim: confesso com toda a igreja que Maria é uma pura criatura saída da mão do Altíssimo, das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita de Deus, ela é menos que um átomo. É antes um nada, pois só ele é aquele que é. Êxodo 3:14. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve, jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Então ele nunca teve, veja, e por esse motivo, porque ele é o que é, por esse motivo, este grande Senhor
sempre independente e bastando-se a si mesmo, não tem, nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem Maria para a realização de suas vontades e a manifestação de sua glória. Basta-lhe querer para tudo fazer. Então ele não teve necessidade, né, da ajuda de Maria para nada. Porém, ele diz aqui no número 15 agora: digo, entretanto, que supostas as coisas como são, já que Deus quis começar e acabar suas maiores obras, por exemplo, a encarnação do Verbo, por meio da Santíssima Virgem, depois que a formou, é de crer que não mudará de conduta nos séculos dos séculos, pois é Deus imutável em sua conduta e em seus sentimentos. Então, São Luís Maria Griot de Montfort deixa muito claro aqui quem é Maria comparada à majestade divina. Porém, comparada a Lucas Banzoli, ela é infinitamente maior, porque Lucas Banzoli é infinitamente menor, né, diante da Santíssima Virgem Maria, como eu também sou, né? Então, resumindo, doulia vem de douleia, servidão em grego. No uso bíblico grego, significa escravidão e serviço. No uso teológico católico, significa a veneração dos santos, distinta da adoração, que é usada a palavra latria, e é adoração exclusiva a Deus, né? E também é distinta da hiperdulia, que é dedicada a Maria, que é uma veneração que é semelhante ou parecida com a veneração dos santos, porém em um grau maior. Ou seja, esse rapaz ele é especialista em pegar significados de palavras e fazer um amaranhado, né? Ou seja, isso significa sofisma. Ele fala uma mentira como se fosse uma verdade. Ele faz uso de palavras que realmente é verdadeira, as palavras existem, porém ele pega essas palavras e usa o significado deturpado delas para dizer que ela está dizendo uma coisa que ela não disse. Isso chega a beirar não sei, isso seria uma pessoa realmente, como é que se chama? Uma pessoa quando que persegue outra, ai meu Deus, lunático, né? Um lunático não, um psicopata. Isso chega a ser um psicopata, né? De tanto que quer perseguir a Igreja Católica. Mas, irmãos, é isso aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E cuidado, porque ele é sofista de verdade. Amém.